Olha, se você confia apenas nos valores de referência dos exames laboratoriais, existe uma grande chance de você não entender por que os seus pacientes não melhoram. E não é por falta de estudo, é uma falta de método. Tudo bem? Eu me chamo Amanda, sou doutora em Ciências do Cuidado e nesse vídeo eu vou mostrar para você por que você não deve confiar apenas nos valores de referência dos exames para definir se o seu cliente ou você estão com uma plena saúde funcional. Na prática clínica, a maioria dos pacientes, eles não chegam doentes para a gente. Eles chegam com queixas clínicas, cansados, inflamados, desregulados. Mas quando a gente olha os exames, pelo menos os exames que normalmente estão solicitados, tá tudo bem. Mas isso gera uma frustração nos profissionais e também nos pacientes, porque isso não condiz com o que eles estão sentindo. O exame diz que está tudo bem, mas ele tem queda de cabelo, cansaço, dores pelo corpo. E aí? Como que a gente resolve isso? Ok, Amanda, mas por que não dá para confiar nos valores de referência dos exames? Bom, para vocês entenderem, eu preciso explicar primeiro como que os valores de referência eles são definidos na prática. Esses valores de referência, eles são definidos por meio de exames clínicos robustos, no qual muitas pessoas são convidadas a participar, necessariamente pessoas saudáveis. E o que eles consideram pessoas saudáveis? Pessoas jovens, que estejam na faixa etária entre seus 20 e 30 anos, que não tenham nenhuma doença pré-estabelecida, que não tenham sintomas clínicos importantes e que não tomem nenhum tipo de medicamento. E aí essas pessoas, elas são convidadas a ceder uma amostra de sangue e esses exames, eles são analisados. E como todas as pessoas são, entre aspas, saudáveis, eles vão analisar um padrão na média do valor que apresenta nos resultados de exames dessas pessoas e eles delimitam uma faixa mínima e uma faixa máxima, no qual uma pessoa que esteja dentro dessa referência é considerado como uma pessoa saudável para aquele marcador específico ao qual foi realizado o estudo. E esse estudo é realizado para todos os tipos de exames, todos os tipos de marcadores, eles chegam a essas conclusões dessa forma, basicamente. Só que existem dois problemas que nós precisamos levar em consideração com esse tipo de estudo que levam às faixas de referência adequada dos exames laboratoriais. A primeira delas é que nada garante que essas pessoas ditas saudáveis estavam 100% saudáveis com a saúde perfeita quando colheram exames para entrar nesse estudo. Porque pessoas jovens não quer dizer que elas se alimentam bem, não quer dizer que elas se hidratam corretamente, que por alguma razão elas não tinham alguma carência nutricional, até mesmo genética por má absorção, ou que essas pessoas estejam expostas a fatores externos que de alguma forma possam prejudicar a sua saúde, que no dado momento do estudo estava silencioso no organismo, mas que influenciou o resultado do exame e influenciou o estudo como um todo, né? Se várias pessoas estavam passando por esse tipo de problema, a gente não tem uma faixa adequada que realmente garanta a saúde nos marcadores dos exames. Outra coisa que deve se levar em consideração é que vamos pegar um exame que todo mundo conhece a faixa de referência minimamente. Vamos analisar a glicemia de jejum. Mesmo que todas as pessoas que participaram dos estudos, que levaram os valores de referência ideal, que a gente entende como entre 70 e 99, né? Considerando que a pessoa está dentro da faixa ideal. Será que uma pessoa que está com 70 de glicemia de jejum
mas que apresenta tonteira, sonolência, mesmo que 70, de acordo com a referência, seja considerado normal, ela tem uma sintomatologia de que essa glicemia, para ela, é considerada baixa. Ao passo que uma pessoa que possa ter uma glicemia de jejum em 65, fora da faixa de referência, ela pode estar normal, sem sintoma nenhum, e lidar muito bem com isso. Para a fisiologia do corpo dela, é considerado normal. Mas quando a gente fala do bordo superior, que pode levar a uma doença crônica, que é uma das mais graves do mundo, que é a diabetes, se a pessoa está ali circulando na faixa de 98, 99, só porque ainda está dentro da faixa de referência, eu vou mandar meu paciente embora porque está tudo bem? Claramente é um paciente que, se não for bem orientado, ele pode rapidamente evoluir para a normalidade, para uma situação de pré-diabetes. Então, se eu quero que esse paciente ele se mantenha saudável e não chegue a desenvolver uma pré-diabetes e no futuro até uma diabetes, uma glicemia acima de 95 eu já tenho que trabalhar em prol de reduzi-la. Eu quero que ela esteja mais baixa para evitar que uma simples mudança no estilo de vida possa se desencadear numa pré-diabetes. Então, eu tenho que trabalhar em prol de promover a saúde do paciente, não só quando eu já tenho uma doença instalada. Eu consigo ver no resultado dos exames sinais de uma possível doença futura. Então, eu tenho que trabalhar também nesse tipo de indivíduo para evitar que de fato isso aconteça. Então, os valores de referência eles servem para rastrear doenças avançadas ou carências importantes nutricionais, não para identificar disfunções iniciais, que é um dos papéis mais importantes que nós temos. Por isso, estar dentro das faixas de normalidade não é sinônimo de pessoa saudável. Existe uma diferença entre estar normal, estar funcional e estar ótimo. E um paciente ele pode estar normal no laboratório, funcional para sobreviver e longe de o ideal para ter uma saúde adequada. Vamos pensar de forma mais ampla. Vamos usar o exemplo agora da vitamina D. Ela atua como um hormônio que modula a imunidade, o metabolismo, a inflamação e a expressão gênica das células. Um paciente com uma vitamina D entre 30 e 35 é considerado normal. Mas é normal para quê? Esse valor de referência ele foi definido para evitar raquitismo, não para otimizar a imunidade, o metabolismo e a inflamação. Então, quando você entende isso, você percebe que o problema está na leitura do exame baseado no que você quer entender dos problemas trazidos pelo cliente e no que você quer tratar. O exame não é um número isolado. Quando você olha só a referência, você perde o contexto dos sintomas do paciente, que é um reflexo dos eixos hormonais, inflamatórios e metabólicos que funcionam juntos. Agora, vocês já sabem quando o resultado está dentro da faixa de normalidade, mas a pessoa está apresentando sintomas, algo está errado e precisa ser investigado mais a fundo. O erro mais comum que eu vejo é começar pelo suplemento. Enquanto que o pensamento integrativo, ele começa com as perguntas, não com a prescrição. É importante saber, esse valor é funcional ou apenas aceitável? O corpo ele está adaptado ou já está em sofrimento, já está tendo sintomas? O que esse exame não está me mostrando? Quando você muda essas perguntas no seu atendimento, tudo muda. Esse é o raciocínio que não aparece no laudo dos exames. O profissional integrativo não é quem prescreve mais suplementos. É aquele que interpreta melhor o funcionamento do organismo. Suplemento sem a leitura fisiológica correta vira tentativa e erro. E não é o que a gente quer. E nem precisa, né? Quando você aplica os protocolos em cima de exames isolados, você trata o papel, você não trata o paciente. Fica com isso em mente. Isso explica por que muitos pacientes não respondem
mesmo usando os suplementos teoricamente certos. Esse tipo de leitura faz parte de um método estruturado. Não é sobre decorar valores, é sobre entender a lógica do corpo. Antes de prescrever qualquer suplemento, organize mentalmente 3 coisas. A fisiologia do paciente está alterada? Há presença de sinais e sintomas? Mas existe capacidade adaptativa do organismo do cliente de forma individual? Existe prioridade terapêutica? Porque nem sempre ou quase nunca é possível tratar tudo de uma vez. Precisa decidir junto com o cliente o que é prioridade, realizar o acompanhamento ao longo do tempo para otimizar a saúde e prevenir as doenças. No próximo vídeo, eu vou mostrar por que muitos pacientes não respondem à suplementação, mesmo o exame parecendo perfeito. Se esse vídeo fez sentido para você, é porque você já percebeu que só olhar referência não é suficiente. A gente continua no próximo.